Abramos a palavra de Deus em Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8. Versículos 1 a 11. Neemias, capítulo 8, versículos 1 a 11. Leamos com fé a palavra do Senhor. Em chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxeste o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está na fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Wilquias e Maacéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Rodias, Maacéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que lhe se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não planteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces, e enviais porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, e a enviar porções, e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra esta necessária para o nosso aprendizado, para a exortação e para a nossa edificação. Ajuda-nos a compreender, Senhor, para que possamos aplicá-la e assim te adorar mais e diante daquilo que a tua palavra requer. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sem dúvida, um dos maiores problemas que nós encontramos no cristianismo atual é aquilo que chamamos de analfabetismo bíblico. Tá? Sem dúvida, esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos. E quando nós usamos essa expressão analfabetismo bíblico, se deve ao fato do desconhecimento
das Escrituras e não uma incapacidade intelectual de alguém. Então, quando a gente fala assim, que há um analfabetismo bíblico, não é que a pessoa não tenha condição de entender, mas é que ela realmente não conhece as Escrituras. E mesmo que haja no nosso tempo aproximadamente 40 versões da Bíblia na língua portuguesa, aproximadamente isso, talvez um pouquinho mais, ainda impera em nosso meio um desconhecimento bíblico. Muitos cristãos, pasmem, eles desconhecem ou não conhecem coisas simples da Bíblia. Por exemplo, onde Jesus nasceu. Muita gente não sabe aonde Jesus nasceu. Muita gente não sabe qual é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Outros também não sabem qual foi o primeiro evangelho escrito. Qual foi de todos os evangelhos o primeiro que foi escrito? Ou muitas pessoas são incapazes de citar 3 cartas do apóstolo Paulo. Estou citando coisas simples e básicas, não estou indo nem nas mais complexas, como por exemplo, achar livros na Bíblia, ou textos que citamos de cor, onde é que eles estão escritos. Então, apesar desse analfabetismo bíblico, há também uma situação que é muito inquietante em nosso meio, no meio cristão. Muitas pessoas, chamadas cristãs, elas não conseguem entender de fato o lugar e a importância da Bíblia na sua vida diária. Este é o maior problema dentro deste analfabetismo bíblico que dizemos. O desconhecimento de coisas simples, mas também não entender qual o lugar da Bíblia, qual a importância da Bíblia na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. E isso é tão comum, meus irmãos, vocês devem se lembrar de alguma coisa disso que eu vou falar agora. Muitas pessoas usam a Bíblia aberta como um amuleto. Abre lá no Salmo 91, joga lá e deixa lá em cima da mesa, na estante ou próximo à cabeceira. Trata a Bíblia como um amuleto, né? Achando que a Bíblia ela serve para isso, né? Ou elas acrescentam, né? ou tratar a Bíblia como um amuleto, na verdade, é mais ou menos como pegar uma ferradura, colocar na porta para atrair boa sorte, ou uma cabeça de alho ungida, ou alguma coisa. Só estão pegando a Bíblia e fazendo ela de um amuleto, dizendo assim: eu vou abrir lá no salmo, no texto, vou deixar lá, porque é a palavra de Deus. E isso, meus irmãos, é algo que a nossa geração, infelizmente, tem feito por desconhecer as Escrituras e qual é o papel dela na nossa vida cotidiana. Quando nós olhamos para a história de Neemias, do livro de Neemias, é muito interessante porque a história de Neemias, com essa história, é possível que nós observemos que uma renovação espiritual, ela se dá somente e unicamente pela palavra de Deus. O que nós vamos ver aqui hoje é como aquele povo foi avivado, foi renovado espiritualmente mediante a palavra de Deus. Eles experimentaram algo novo, algo importante na vida deles. E é importante ressaltar aqui o livro de Neemias, né? Esse livro maravilhoso, um dos livros mais brilhantes do Antigo Testamento. Ele vai tratar de algumas coisas, talvez a coisa mais importante ou mais conhecida aqui seja a questão dos muros, porque os muros da cidade de Jerusalém estavam destruídos. Neemias é aquele copeiro que trabalha para o rei, é aquele homem que prova o vinho do rei para ver se o vinho não está envenenado ou não, ou a comida do rei. E Neemias chega até um dia diante do rei triste, porque ele sabe que Jerusalém está desolado, e ele chega com o semblante triste. O rei gostava muito dele, e o rei então percebe que o semblante dele não está como nos dias normais, e ele pergunta: por que você está triste? Talvez Neemias falou assim: não nada não, acordei bem, dormi bem, estou com a dor nas costas. Não. Ele falou: não, o que você tem não é tristeza comum, é tristeza de coração. Então Neemias fala, né? Como eu poderia estar alegre se a cidade dos meus pais está em ruínas? Então o rei diz: pede, o que você quer que eu faça por você? Neemias ora ao Senhor, consulta a Deus, e então ele fala com o rei, pedindo que o rei autorizasse ele a retornar a Jerusalém nessa terceira leva,
para restaurar os muros de Jerusalém. E o rei concede, e então Neemias contribui ali para essa série de reconstruções ou de reformas na cidade de Jerusalém. Então, neste momento aqui, o muro está construído. Nesse capítulo 8, o muro já está construído, né? A obra estava próxima de ser finalizada ou inaugurada, assim podemos dizer, mas há uma interrupção aqui da parte de Deus. Deus interrompe aquele momento de finalização de trabalho, porque as obras não poderiam continuar como estavam, sem que algo espiritual acontecesse na vida daquele povo. Neemias estava focado no seu trabalho. Vocês lembram daquela história em que os traidores, em que os opositores se colocavam contra Neemias, e Neemias tinha que trabalhar, ele armou o povo, né? uma mão o povo trabalhava com a ferramenta, e na outra o povo estava com a espada, devido aos traidores, aos opositores dessa obra. E então Neemias está próximo a concluir isso aqui, e Deus causa uma interrupção. É como se Deus dissesse assim: dá uma paradinha, que tem algo a ser tratado aqui. Existe uma reforma que é mais urgente do que as reformas do muro. E essa reforma que Deus queria fazer, ela era mais profunda do que os alicerces daquele muro. Era muito mais importante do que a proteção que aquele muro daria ao povo. E essa reforma que Deus queria fazer era uma reforma que causasse no povo fundamentações sólidas. O povo precisava voltar-se para Deus. O povo precisava se achegar novamente a Deus, se humilhar diante de Deus. E então chegamos no capítulo 8 que nós lemos. E meus irmãos, e nós vamos ver hoje que quando um povo está disposto a buscar a Deus, Deus responde. Quando um povo está disposto a buscar a Deus, Deus responde. E nós vamos ver isso então nesses 11 versículos do capítulo 8. Lembremos que nós já falamos isso no domingo passado, que através do decreto do rei Ciro, Ciro decretou que fosse levado uma leva para Jerusalém para reconstruir o templo. E nessa leva aí vai Esdras. É certo que Zorobabel já tinha ido com uma turma. O rei Ciro autoriza a segunda turma aí com Esdras. E agora, Deus também usa o rei Artaxerxes, conhecido na Bíblia como Assuero. Deus usa esse rei para que esse rei fosse um instrumento que autorizasse aí os judeus a voltarem para Jerusalém para restaurarem os muros, darem sequência na restauração do templo e também para executar algumas questões sociais que eram importantes ali. E tudo isso que está acontecendo, meus irmãos, o decreto de Ciro e agora a autorização do rei Artaxerxes para que esse povo volte a Jerusalém, lembremos, é aquilo que Deus falou a Jeremias no capítulo 25. Lembra? Deus disse que quando acabasse o período de cativeiro, Deus iria trazer de novo esse povo para a sua terra. Então a palavra de Deus estava se cumprindo. E o livro de Neemias, então, ele vai nos ajudar a entender isso, como é que Deus restaura o seu povo mediante um ato do povo que é simplesmente buscar a vontade de Deus. Bom, o livro de Neemias, ele basicamente pode ser dividido em 3 partes muito simples. A primeira parte desse livro vai tratar da história da reconstrução das muralhas ou do muro. Lembra que eu falei que é importante que uma cidade ela tivesse seus muros bem fortificados para que os inimigos não invadissem a cidade. Então, o primeiro ponto desse livro é tratar sobre a reconstrução do muro. Quem está na frente desse trabalho é Neemias, que é autorizado pelo rei da Pérsia, o Artaxerxes, para voltar até Judá e conduzir esta obra. A segunda parte desse livro, ela começa numa reforma espiritual, onde a palavra de Deus é lida e dirigida pelo sacerdote e escriba Esdras, que com o auxílio dos levitas ensinam o povo a lei de Deus, e através da leitura da lei de Deus, então o povo é condicionado a um arrependimento coletivo. E a última parte deste livro
mostra outras atividades sociais, atividades de comunidades, dirigidas também por Neemias, como o grande governador de Judá, colocado pelo rei da Pérsia, né? E mostrando que Neemias é um homem que sempre dirigiu a sua vida, sempre coordenou as coisas a serem feitas em Judá mediante oração. Então nós vemos isso, nós vemos rapidamente o livro de Esdras ser dividido dessa maneira. Deus usa então Neemias como um governador, Deus usa Esdras como sacerdote para abençoar aquele povo nesse processo de restauração. E nós vamos ver isso em rápidas palavras, meus irmãos, essa grande restauração que aconteceu no meio do povo de Deus mediante a palavra de Deus. Logo nos primeiros versículos 1 e 2, você vai ver o primeiro ato que aconteceu na restauração daquele povo promovida pela palavra de Deus. Os versículos 1 e 2 vai mostrar que aquele povo estava com disposição para ouvir a palavra de Deus. Olha aí, em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto homens como mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviram. Era o primeiro dia do 7º mês. Então nós vemos aqui que há uma disposição do povo em ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, nenhuma reforma ao longo de toda a história bíblica, ao longo de toda a história do povo de Deus na terra, ela se iniciou, se não pela palavra de Deus. Todas as grandes reformas, todos os grandes avivamentos se deram por ouvir a palavra de Deus. Quando nós não queremos ouvir a palavra de Deus, meus irmãos, é uma resposta muito clara de que nós não queremos fazer a vontade de Deus. Aquele povo estava mostrando, dizendo: nós queremos saber a vontade de Deus, por isso queremos ouvir a sua palavra. Eles estavam trabalhando, focados na reconstrução do muro, na reconstrução do templo, e então, quando eles ouviram falar que o livro da lei fora descoberto entre as ruínas, então aquele povo mandou chamar esse e disse: leia para nós o livro da lei, queremos ouvir o que o Senhor falou para entender a nossa vida. Meus irmãos, se nós não estivermos dispostos a ouvir a palavra do Senhor, nós não queremos andar dentro da vontade de Deus, mas somente na nossa vontade. As coisas que acontecem na nossa vida espiritual desde a nossa conversão é pelo ouvir a palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sem que os ouvidos estejam dispostos a ouvir a palavra de Deus, não há nenhuma possibilidade de renovação espiritual, de avivamento. Este povo agora estava dando um passo contrário ao povo que foi levado cativo. O povo que foi levado cativo, se vocês bem lembrarem, lá já no capítulo 36 de 2 Crônicas, aquele povo não quis ouvir a palavra do Senhor. Lembre-se, vamos dar uma recordada na nossa memória? 2 Crônicas, capítulo 36, já no finalzinho do cativeiro ali, aquele povo, antes de ser levado ao cativo, no reinado do rei, aquele povo, através do seu rei, fez tudo o que era contrário à palavra do Senhor. Então diz ali, no primeiro ano mandou o rei Nabucodonosor levar os da Babilônia com os seus utensílios e todas as demais coisas ali que estavam no templo. Mais abaixo vai dizer assim, versículo 11, tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falara da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei da Babilônia, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu sua cerviz, que tanto destinou seu coração, que não voltou ao Senhor seu Deus, ao Deus de Israel. Então veja, o representante do povo, o rei, não quis ouvir a palavra do Senhor. Aquele povo estava indo para o cativeiro porque
por diversas vezes Deus usou os profetas, Deus usou a sua palavra para falar com o povo, mas aquele povo fechou os ouvidos. E a representação máxima da negativa de ouvir a voz de Deus foi mediante o rei, que era o representante do povo. Então este povo agora, que está em Judá, retornando na terceira leva, este povo diz: queremos ouvir a palavra de Deus. É uma posição bem diferente daquele povo que foi levado cativo. Este está dizendo: leia para nós, queremos saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, o que nós podemos aprender com isso? Que todas as vezes que nós fechamos a palavra de Deus para não ouvir o que Deus quer falar conosco, nós vamos andar pela nossa vontade. E a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz da sua força, do seu braço a sua força. Falando que nós não somos benditos quando achamos que nós devemos andar pelos nossos conselhos, que nós podemos andar pela nossa inteligência, pelos fatores cognitivos que nós possuímos. Todas as vezes que nós fechamos os ouvidos para a palavra do Senhor, nós estamos dizendo para Deus: basta, pare de falar comigo, eu vou andar segundo a minha vontade, segundo o que eu acho que é bom. Este povo nos ensina que para ser renovado espiritualmente e para saber qual é a vontade de Deus para nós precisamos estar dispostos a ouvir a palavra de Deus. E o interessante desse texto, meus irmãos, se vocês não se aperceberam, peço que se apercebam, o interessante é que este povo, a leitura da lei começa a ser lida de manhã e vai até o período da tarde. Imaginou que legal, né? 40 minutos de pregação a gente já fica agoniado. Imagina 4, 5 horas de pregação. Aquele povo estava ali em pé, ouvindo por horas a leitura da palavra da lei. E não era só uma leitura, era uma explicação da palavra, porque aquele povo estava muito interessado em saber o que Deus queria para eles. Isso nos ajuda, tá? Nos ajuda a entender, primeiro, que quando nós queremos andar na vontade de Deus, o ajuntamento ele é espontâneo. O que aconteceu aqui nos versículos 1 em diante mostrou que aquele povo houve um ajuntamento espontâneo. Ninguém foi chamar aquele povo, ninguém foi dizer: olha, vamos lá ouvir o grande pregador Esdras, olha, vai ter um pregador aqui que acabou de chegar de Jerusalém, vamos ouvir. Não, aquele povo ouviu falar que o livro da lei tinha sido descoberto, tinha sido achado, e eles então, de uma forma espontânea, foram ouvir a palavra de Deus. Meus irmãos, é algo que nós precisamos aprender aqui. Nós devemos ter disposição para ouvir a palavra de Deus, precisa ser espontâneo. Nós não devemos nos achegar a Deus por obrigação ou por um peso. Se ouvir a igreja é enfadonho, se ouvir a igreja é pesado, se ouvir a igreja é algo que nos tira o conforto, então está claro para nós que nós não queremos saber da vontade de Deus, mas nós queremos andar na nossa vontade. Este ato também foi um ato coletivo e um ato harmonioso. Aquele povo, de forma espontânea, coletiva e harmoniosa, parou para ouvir a palavra de Deus, porque eles queriam andar debaixo da vontade de Deus. Mas um segundo ato também aqui acontece e nos ajuda a entender como nós podemos ser renovados espiritualmente e andar dentro da vontade de Deus. Versículos 4 a 5 vai nos mostrar que aquele povo que se reuniu espontaneamente, coletivamente e harmoniosamente para ouvir a palavra de Deus, eles deram a prioridade para a palavra de Deus. Eles deram prioridade para a pregação da palavra de Deus. Olha o que diz aí nos versículos 4 e 5. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a eles, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias, Maacéias, e à sua direita, à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Então, que interessante, aqui eles deram prioridade para a pregação da palavra de Deus.
eles queriam ouvir a pregação da palavra de Deus. Meus irmãos, Calvino escreveu certa vez sobre a pregação da palavra de Deus. Calvino diz assim que a verdadeira pregação é a explicação da palavra de Deus. A verdadeira pregação é aquela que explica a palavra de Deus. Mas não foi só Calvino que entendeu que a pregação era importante quando olhamos para as Escrituras, quando se olhou para as Escrituras. Mas Lutero, ele dizia sobre essa questão da pregação, Lutero dizia que existiam apenas três palavras que nós precisaríamos estar atentos: a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus encarnada e a palavra de Deus pregada. Era isso que nós precisávamos entender. Meus irmãos, a Bíblia, ela não fala só a verdade, ela não fala só a verdade, porque às vezes a gente fala assim: não, eu ouço a palavra de Deus porque a Bíblia ela fala a verdade. Não, a Bíblia não fala a verdade, a Bíblia é a verdade. Então, quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, nós estamos ouvindo a verdade que está saindo da boca de Deus para a nossa vida. É a verdade de Deus para a transformação do nosso ser total, externo e interno. Meus irmãos, a pregação da palavra é essencial. Sem a pregação da palavra, não há como nós conhecermos a vontade de Deus. E nós somos um povo privilegiado, porque a nossa igreja ela prioriza a pregação expositiva. E a pregação expositiva, ela é muito simples e muito objetiva. É a leitura do texto, a explicação do texto e a aplicação do texto. Dá para qualquer um entender. Leitura, explicação e aplicação. Então, sem a pregação da palavra de Deus, não há como nós entendermos os textos, o que está escrito ali. Aquele povo não só ouviu Esdras ler a palavra, mas aquele povo foi agraciado por Deus com a explicação da palavra. Os levitas explicavam para aquele povo a palavra de Deus, explicavam qual era a vontade de Deus para eles. E muitas vezes, meus irmãos, nós não estamos dispostos a ouvir Deus falar, nem pela leitura, nem pela pregação. Nós queremos resultados rápidos. E o mal do nosso tempo, e aí por isso que o analfabetismo bíblico ele é grande e vem crescendo cada vez mais, porque as pessoas desejam algo rápido, desejam respostas instantâneas. Elas vêm atrás de cura, atrás de milagres, atrás de mudança financeira, atrás de casamento, atrás de porta de emprego, de nota 10 na prova de matemática. Elas vêm por algum motivo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós devemos e entendemos que somos atraídos para simplesmente adorar a Deus. Adorar a Deus. Aquele povo estava disposto a ouvir a palavra de Deus, porque eles queriam adorar a Deus, eles queriam fazer a vontade de Deus. Então, nós precisamos compreender isso, meus irmãos, para que nós tenhamos uma renovação espiritual, e para que nós façamos a vontade de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, e precisamos dar ouvidos à pregação da palavra de Deus. Mas a verdadeira pregação, claro, a verdadeira pregação, temos que tomar cuidado com aquilo que está sendo pregado por falsos pregadores. Nós falaremos daqui a pouquinho sobre isso. Mas há um terceiro passo ainda que este texto nos ensina, e isso está nos versículos 8 até o 12, que são os efeitos da pregação. Eles ouviram a pregação, o texto foi lido, foi ensinado para eles, e agora a gente vê os efeitos da pregação na vida daquele povo. Versículos aí, os versículos 8 até o 12. Diz assim: leram o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e
E os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não planteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai por todas as porções aos que não têm preparado para si, para que este dia seja consagrado ao Senhor nosso. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo foi a comer e a beber e enviar porções e a se regozijar grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Meus irmãos, o interessante da pregação, a pregação expositiva, a pregação que foi feita para este povo e também que é feita para os nossos dias, para o nosso povo, é que a pregação ela atinge 3 pontos essenciais da nossa vida. Primeiro, ela atinge o intelecto. Toda vez que a palavra de Deus está sendo pregada, o nosso intelecto está sendo atingido. Nós precisamos entender o que está sendo pregado. Nós precisamos entender de fato o que está sendo lido. Não dá para a gente ouvir alguém falar algo que nós não entendemos. Você fica assim meio que no mundo da lua, aéreo. E a pregação aqui atingiu o intelecto desse povo, porque eles entenderam o que foi pregado. Segundo, a pregação atingiu as emoções desse povo. Tanto é que, ao ser lida a palavra de Deus, a lei do Senhor, este povo caiu num pranto que foi duro de parar, porque eles enxergaram 2 coisas: quem eles eram e quem Deus era. Os irmãos aqui do discipulado já viram isso. Quem eles eram e quem Deus era. Eles entenderam que eles eram pecadores e que o cativeiro era justo por causa dos seus pecados, que eles infringiram a lei do Senhor, mas que havia um Deus resgatador, que eles tinham um Deus, o Deus da aliança, um grande Deus que jamais abandonaria o seu povo. Eu não sei o que foi lido para eles aqui, dentro do livro da lei, qual texto que foi lido, se foi Gênesis, não sabemos, mas o certo é que foi lido o livro da lei, e o que foi lido foi suficiente para atingir o intelecto e as emoções, porque aquele povo pranteou diante do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. A palavra de Deus precisa atingir o nosso emocional, não estou dizendo que nós devemos ser emocionalistas, mas nós precisamos ser sensíveis à palavra de Deus. Ela precisa mexer com o nosso interior, mexer com as nossas emoções, alegria, ou nos fazendo entender quem somos. E por fim, a palavra de Deus também atingiu a vontade desse povo, e fica muito claro no versículo 11 e 12, quando esse povo agora, ele foi conduzido então a fazer a vontade de Deus. Então a vontade daquele povo agora foi condicionada àquilo que Deus estava pedindo a eles, que era se alegrar no Senhor, que não era dia de esprantear, não era dia de choro, porque a alegria do Senhor era a força daquele povo. Aquele povo seria fortalecido pelo Senhor. Então, quando nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto, essas coisas acontecem. Nosso intelecto é atingido, as nossas emoções são atingidas e também a nossa vontade é atingida. Se nós não compreendemos o texto corretamente, meus irmãos, Dr. Haddon Robson disse que se nós não entendermos o texto corretamente, nós corremos o risco de cometer heresias na aplicação. Isso é muito grave. Se uma pessoa ela não consegue entender ou interpretar o texto, entender e interpretar da maneira correta, ela corre o risco de cometer heresias na aplicação. Vou dar um exemplo das muitas heresias que podem acontecer quando não se tem uma interpretação correta. Muita gente, quando vai pregar sobre a vida de Sansão, prega lá que Sansão matou um leão e aquele leão foi despedaçado por Sansão e ficou ali. Sansão então depois passou um tempo, voltou e aquele leão estava com favos de mel, ali na sua boca. Sansão foi lá e provou daquele mel, pegou daquele mel. Então as pessoas pregam assim: está vendo? Deus vai fazer com que os leões da sua vida caiam por terra
e vai fazer com que sua vida fique doce. Ele vai tirar você das opressões daqueles que te pressionam, daqueles que te perseguem e vão colocar nas suas mãos. Não é isso que o texto diz. O que Sansão acabara de fazer quando ele colocou o seu dedinho no mel era uma maldição, porque Sansão era nazireu, ele não podia tocar em cadáver. Era um requisito do nazirado. Então Sansão não fez nada de bênção ali não. Sansão cometeu uma maldição para si, foi uma desobediência. Mas quando não se faz uma aplicação correta do texto, é uma interpretação correta do texto, as pessoas cometem então heresia na aplicação. Isso é muito grave, meus irmãos, porque isso começou a acontecer na história, vou resumir, quando a escola de Alexandria, uma das escolas bem famosas da Alexandria, ela começou a fazer o quê? Alegorizar o texto bíblico. Ao invés de olhar para o texto bíblico, fazer uma exposição exegética, hermenêutica do texto, começou a se alegorizar. A âncora de Paulo, aqui é a âncora da justiça, ali é a âncora da bondade, ali é a âncora da solidão. Ou o texto de Jó, os 4 ventos bateu na casa de Jó. É o vento do desprezo, é o vento da aprovação. Começou a se alegorizar tudo, quando na verdade o texto bíblico deveria ser lido e interpretado conforme o próprio texto diz. E uma das regras que a escola de Alexandria se esqueceu, e que foi resgatada posteriormente por outras escolas, é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então eu não posso alegorizar aquilo que é literal do texto. Se o texto está dizendo que Sansão ele cometeu um pecado comendo do mel da boca do leão, do cadáver do leão, eu devo entender que aquilo foi feito, ele deve ser pregado da forma conforme o texto diz. Então, o que Esdras estava fazendo aqui era ensinando o povo da maneira correta as Escrituras, aplicando na vida deles. O resultado foi, este povo entendeu que eles precisavam de conserto na sua vida. E ainda, meus irmãos, 2 coisas acontecem aqui, já partindo para o fim, 2 coisas acontecem aqui que nós não podemos deixar passar desapercebido. Primeiro, entre o pranto que aquele povo estava depois da leitura da lei, entre o choro profundo, aquele povo foi então fortalecido com uma palavra, quando foi dado para eles: basta, pare, a alegria do Senhor é a sua força, a alegria do Senhor é a nossa força. O que o escritor estava querendo dizer aqui, meus irmãos? Que quando nós reconhecemos o nosso estado de pecaminosidade, quando nós entendemos que nós infringimos a lei de Deus e desobedecemos ao Senhor, e reconhecemos a autoridade da palavra de Deus, nós somos fortalecidos pela palavra do Senhor. Então não era para aquele povo prantear, mas era para aquele povo dizer: fomos fortalecidos pelo Senhor. A palavra de Deus devia causar alegria, porque eles estavam sendo fortalecidos ao reconhecerem os seus pecados. Todas as vezes que nós lemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus e entendemos a autoridade da palavra de Deus, deve causar em nós alegria, porque nós estamos sendo fortalecidos pela palavra de Deus. A alegria do Senhor é a força que aquele povo precisava. Aonde o Senhor torna o seu povo forte, onde o Senhor torna o seu povo vigorado, pela sua palavra, Ele então deixa que o povo compartilhe da sua alegria. Ele permite que através da leitura, através da explicação da palavra, aquele povo compartilhe da alegria do Senhor. Notem, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a sua força. Deus estava contente aquele dia, porque aquele povo se juntou de forma coletiva, harmoniosa e de forma voluntária, para ouvir a palavra de Deus, para atentar à vontade de Deus. Então Deus estava alegre. Deus queria dizer àquele povo: se alegrem com a minha alegria, se fortaleçam na minha alegria, porque hoje vocês receberão forças para continuar a jornada. Deus, ele sabia, que a alegria, o escritor sabia que a alegria de Deus era ver o seu povo feliz, que Deus não queria ver o seu povo triste. Por isso que foi dada aqui uma ordem: basta, hoje não é dia de choro, hoje não é dia de pranto, hoje o Senhor está feliz e alegre porque o seu povo se
dias atuais, né? Comer gorduras, comer doces, né? Uma combinação talvez estranha para nós, mas era a combinação de festas judaicas. Aquele povo deveria se alegrar no Senhor, deveria então festejar ao Senhor, deveria então participar desse momento festivo para que eles festejassem o Senhor, porque eles estavam dispostos a andar na vontade de Deus. Eles deveriam então deixar que os pobres também participassem. Olha que interessante, Deus não se esqueceu daqueles que não tinham. Isso é uma das coisas lindas do Evangelho, né? Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Deus lembra aqueles homens que estavam nas suas festas assim: olha, comam, bebam e distribuam também para aqueles que não têm, para que todos se alegrem no Senhor. Usam aquilo que vocês têm para servir de bênção. E eles entenderam isso, meus irmãos, da forma maravilhosa. E ao fazerem isso, eles se tornaram imitadores de Deus, que agiu com bondade para com o seu povo, da mesma maneira que esse povo agora estava agindo com bondade para os mais fracos, para os que não tinham condições de se alimentarem. Meus irmãos, esse povo se submeteu à palavra do Senhor. Esse povo obedeceu à palavra do Senhor. Este povo então fez com que o seu coração fosse um coração temente a Deus. Leiam somente, vamos ler somente aqui, capítulo 9, versículos 1 a 3, para ver o resultado final. Aquele povo queria fazer a vontade de Deus, depois de lida a palavra, ensinada a palavra, explicada a palavra. Aquele povo então praticou a palavra de Deus e ele então procurou fazer a vontade de Deus. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia e outra quarta parte dele. Fizeram confissões e adoraram o Senhor seu Deus. Então o povo se voltou para o Senhor. Meus irmãos, nós não podemos separar a nossa dimensão vertical, a nossa vida nessa terra, com a dimensão horizontal, a nossa vida cultual a Deus. Nós precisamos entender que a nossa vida nessa terra precisa estar harmonizada com a nossa vida com Deus, com a nossa vida de adoração a Deus. O resultado final foi que este povo fez a vontade do Senhor. Desde o princípio eles queriam ouvir a palavra de Deus para fazer a vontade do Senhor, e então se concretizou com ele se atentando para a lei, se arrependendo dos seus pecados, tirando tudo aquilo que era contra a vontade de Deus, e então vivendo com um coração tendente a Deus. Concluindo, meus irmãos, de novo, qualquer movimento espiritual que dispensa a palavra, que deixa a palavra de lado, que deixa o estudo das Sagradas Escrituras de lado, que dispense a meditação na palavra de Deus, não pode e jamais vai produzir vida espiritual em alguém. Não existe. Em nenhuma página da história nós vamos ver um avivamento que não se iniciou pela palavra. Nenhum crente na sua individualidade vai se fortalecer senão pela palavra. Você pode vir para a igreja todo de domingo a domingo. Você pode ser o maior ofertante da igreja. Você pode ser a pessoa que mais trabalha na igreja. Se você não se submeter à palavra, não haverá avivamento na sua vida. Não haverá uma renovação espiritual. Você não vai conseguir combater o pecado somente com as suas forças. Você precisa submeter à palavra de Deus. Você não vai conseguir se fortalecer internamente contra o diabo, o mundo e contra a sua carne, senão pela palavra de Deus. Você não vai conseguir ter uma vida nesta terra harmoniosa se você não se atentar à autoridade da palavra de Deus. Nós precisamos, meus irmãos, entender isso e inculcar isso, para que nós não percamos tempo e não caiamos nos erros que outros caíram, para que a gente tenha um verdadeiro avivamento, para que nós nos santifiquemos mais, para que nos tornemos mais fortes espiritualmente,
É necessário, meus irmãos, não há outro meio, é necessário que sejamos iluminados, tá? Que sejamos edificados, exortados à luz da palavra de Deus. É isso que diz o Salmo 119, que a palavra de Deus seja lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meus irmãos, se quisermos nos nossos tempos ter igrejas fortes na palavra, se quisermos que as igrejas sejam mais avivadas, que não haja um desconforto ao vir para a igreja, que a igreja não seja mais monótona, que a gente sempre sinta sono ou dá coceira no corpo, então nós precisamos das Escrituras Sagradas. Nós devemos começar a ler as Escrituras, devemos começar a ter a palavra de Deus como nossa única regra de fé e de prática, para que assim possamos ter esse despertamento espiritual na nossa vida, como teve o povo de Israel. Aplicando isso na nossa vida de maneira bem objetiva. Você quer buscar a vontade de Deus? Eu creio que é sim a resposta. Se você quer realmente buscar a vontade de Deus, aplique isso em sua vida. Ouça a palavra de Deus. Treine os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Exercite os seus ouvidos para ouvir Deus falar com você. Lembrem-se, Samuel, não eu, mas o Samuel da Bíblia, quando ele estava na sua cama, ele ouviu Deus falar uma vez, correu até ele, ele falou: não fui eu que chamei. Segunda vez, terceira vez, mesma coisa. Na quarta vez ele fala: Senhor, fala porque eu estou servo. Meus irmãos, nossos ouvidos precisam estar treinados para ouvir Deus falar conosco, e Deus tem falado conosco. Se nós não nos apercebemos, é porque os nossos ouvidos estão ocupados com alguma outra canção, com alguma outra voz, mas Ele tem falado conosco. Ele tem falado conosco. Por isso, ouçamos a palavra de Deus. Segunda aplicação: se alegre com a palavra de Deus. Se alegre com ela. Mesmo nos momentos de dor, mesmo nos momentos de solidão, de tristeza, de dificuldade da sua vida, se alegre na palavra de Deus, porque ela é a tua força. A alegria que ela produz, que é a alegria de Deus, porque a palavra de Deus é a palavra do próprio Deus, é a verdade que procede de Deus. Ela é a nossa alegria, ela que pode nos dar contentamento e alegria nesses dias que nós vivemos. Se alegre, sorria, festeje diante da leitura da palavra de Deus. Terceiro, se submeta à palavra de Deus. Muitas vezes nós vamos olhar a palavra de Deus, nós vamos ler a palavra e nós vamos nos deparar com textos difíceis. Como foi difícil para os discípulos ouvir da boca de Jesus, né, essas palavras. Talvez eles chegaram e falaram assim: Jesus, nós queremos seguir ao Senhor. Podemos seguir, Jesus? Claro, podem me seguir. É só vocês negarem a si mesmo. Deixem tudo e me sigam. Como é deixar uma empresa de pescaria? Como é deixar o seu trabalho de cobrador de impostos? Como é deixar pai e mãe? Como é deixar família para seguir a Jesus? Nós devemos submeter. Muitas vezes vamos nos deparar com textos difíceis, mas lá em Samuel diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedeçamos a palavra de Deus, nos submetamos a ela, porque no final, meus irmãos, haverá recompensa para todos aqueles que submeterem a palavra de Deus. E por fim, saiba, tenha isso em mente, que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é a força do crente. A força do crente não está em nenhum energético, a força do crente não está em nenhum homem deste mundo, a força do crente não está em nenhum alimento, por melhor que seja, não está ali. A nossa força está na alegria que provém do Senhor. É ela que nos fortifica, é ela que nos dá vigor para caminhar, é ela que nos desperta quando nós estamos desapercebidos. É a alegria do Senhor que nos dá combustível para continuar caminhando, ainda que a caminhada esteja difícil. Por isso, meus irmãos,
Se atentem para isso. A palavra de Deus é a nossa força para os dias atuais em que vivemos. E se nós quisermos viver de acordo com a vontade de Deus, coloquemos isso em prática. Ouçamos a palavra de Deus, sejamos dispostos, priorizemos a pregação da palavra de Deus, colocamos em prática o que a palavra de Deus tem nos pedido e tenhamos isso em mente, que a alegria de Deus, do Senhor, é a nossa força. Oremos ao Senhor nosso Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que foi lida nesta noite, foi explicada. Obrigado pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Desperta-nos para que possamos ouvir a tua palavra sempre, e sempre que ouvimos, possamos colocar em prática. Que nada, Senhor, venha roubar este momento de nós. Que nenhum dos nossos problemas, nenhuma das nossas atividades da vida, venha tirar de nós um momento, Senhor, de ouvir a tua palavra. Muitas vezes, Senhor, nós nos reunimos para ouvir a tua palavra, e o inimigo das nossas vidas, Senhor, que é sagaz, ele nos perturba para tirar o foco, para tirar o nosso olhar, para tirar a nossa atenção de ouvir a palavra de Deus. Assim como em muitos momentos das Escrituras nós vemos, Senhor, um trabalhar do inimigo, um trabalhar da nossa natureza carnal, desviando, Senhor, o olhar dos ouvidos de muitos homens na Bíblia, como foi Sansão, como foi o próprio Jefté, como foi tantos outros homens, até mesmo Davi, Senhor. Mas que sejamos, Senhor, que estejamos cientes disso e corremos para ouvir a tua palavra, ou corramos para ouvir a tua palavra, para nos fortalecer em ti, Senhor, nesses dias finais, ainda que nos resta nessa vida. Obrigado por este dia, obrigado pela semana que se inicia, que o Senhor continue nos abençoando a nossa família e também a tua igreja. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.